A paz do Senhor, minhas irmãs. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Ruth, primeiro capítulo. Eu vou ler apenas 3 versículos. Amém. Então vamos estar lendo o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. E morreu Eliquimec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres amoabitas. E era o nome de uma, Orfã, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Marlon e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu esposo. Amém? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a Noemi. Ela foi sogra, mãe e amiga e conselheira, que enfrentava numerosos problemas de morte, dificuldade financeira na família dela. Uma mulher que sabe amar, distribuir amor aonde ela estiver, estava passando naquele momento muitas dificuldades, porque ela perdeu o esposo, já foi um embate bem forte, e logo após ela perdeu os 2 filhos. Mas a Noemi, ela tinha um amor incondicional. Por onde ela passava, ela era muito bem recebida. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre amor entre sogra e nora, porque é o que Noemi era. Era uma sogra que muitas das vezes hoje em dia nós não temos, né? Porque ela edificava a casa onde ela morava. E ela falava, conversava e aconselhava muito as noras dela. Na sociedade atual que nós encontramos vários problemas relacionados entre sogra e nora. E a gente escuta muitas das vezes aquelas palavrinhas que falam: minha sogra só atrapalha, a minha sogra só incomoda, ela não presta para nada. Eram umas palavras até então que machucam, mas eram muitas palavras que a gente escuta hoje em dia. E com Noemi era totalmente diferente, porque a amizade que ela tinha entre ela e a nora dela era um amor de mãe e filha. E que quando a Noemi veio perder o esposo dela veio a falecer, a Noemi continuou na cidade de Moabe, juntamente com os 2 filhos. E se passado um tempo, após os 10 anos, os 2 filhos dela também faleceram. Eles já tinham casado com 2 moças lá de Moabe, lá da terra de Moabe. Então ela ficou desamparada, sem os 2 filhos e sem o esposo. Mas se a gente for parar a pensar, ela ganhou 2 noras, né? Que foram as 2 filhas dela. E a Noemi ela já era bem idosa, bem velha. E ela aconselhou as 2 noras dela voltar para os deuses dela, voltar para a terra de onde elas tinham saído. Porque ela era pobre, ela tinha dificuldade financeira muito grande, então ela aconselhou que as 2 voltassem para a família dela. E em voz alta, com choro, as 2 elas não queriam ir, não queriam se afastar da Noemi, porque ali elas se sentiam acolhidas. A Noemi acolhia elas de forma que uma mãe acolhia a filha. Então elas não queriam sair de perto da Noemi. Mas a Noemi continuou aconselhando, porque ela não tinha nada para oferecer, porque ela já era bem velha. Mesmo se ela se casasse novamente, ela não ia ter grande coisa para oferecer para as 2. Então ela conversou com elas para aconselhar elas, para elas poderem voltar para a parentela dela. A Orfã, ela chorou
abraçou, se despediu e voltou para a parentela dela. Mas a Ruth não. A Ruth, ela não queria largar a sogra de forma alguma. E aqui no versículo 16, a Ruth responde assim, ó: não me insiste para que te deixe e me afaste aos pés de ti. Porque onde queres que tu for, eu irei. E onde queres que tu pousar à noite, ali pousarei. Eu. O teu povo é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Olha que coisa linda. Olha que exemplo de mulher. Porque nos nossos dias atuais, é muito difícil você encontrar uma nora que se dê muito bem com a sogra. Ou uma sogra que se dê muito bem com a nora. E Noemi e Ruth, elas duas tinham uma amizade de mãe e filha. E nos nossos dias atuais, hoje, às vezes o Senhor coloca uma pessoa do nosso lado. Porque nós somos mulheres, nós temos filhos. Então o Senhor colocou uma pessoa do nosso lado. Nosso filho cresceu e se casou com uma mulher. O certo, quando a gente abre a porta para aquela pessoa entrar, nós temos que abrir o nosso coração também. Porque a Noemi, quando ela recebeu Ruth e Orfa na sua casa, ela abriu o coração para as duas. Ela não abriu só a porta da casa dela. Porque o jeito que ela tratava as duas era o jeito que uma mãe trata uma filha. Então, era uma coisa, assim, muito lindo de se ver. Quando eu comecei a estudar a história dela, quando eu comecei a estudar a passagem dela pela Bíblia, eu fiquei muito emocionada pela pessoa que a Noemi é, pelo exemplo de mulher que ela é, o exemplo que ela nos dá nos nossos dias de hoje. Porque o Senhor levanta a pessoa para estar ao nosso lado, coloca uma pessoa que quer um abraço, uma pessoa que quer uma palavra amiga, uma pessoa que quer um conselho. O que nós fazemos? Criticamos aquela pessoa, apontamos erro, as dificuldades que ela passa. É só isso que nós sabemos falar. E tudo que aquela pessoa quer é um conselho, um colo, um abraço, uma palavra, mãe. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está ao nosso redor, que está do nosso lado, ela não tem uma mãe, ela não tem uma avó, ela não tem uma tia, que aconselha ela no caminho que ela deve andar. Então ela procura naquelas pessoas, muitas das vezes, que ela vai falar bem assim: eu estou ao lado de Kelly porque Kelly tem uma mente boa, Kelly vai me dar bom conselho, Kelly já é uma moça casada, Kelly tem filho, então Kelly vai me dar um bom conselho. E eu vejo de ajudar ela a levantar do fundo do poço que ela está, eu não, eu coloco ela mais para dentro do poço. E Noemi, aonde ela passava, a Noemi dava bom exemplo. De mãe, de sogra, de amiga. Porque ela estava passando por uma certa dificuldade financeira na terra dela. Ela foi para a terra de Moabe, ela, o esposo e os 2 filhos. Lá ela não conhecia ninguém. Algum tempo depois ela perdeu logo o esposo, de primeira. Olha o primeiro embate que Noemi sofreu. E ela continuou. A passagem bíblica me diz que ela continuou. Os filhos dela casaram com 2 moças, e se passou 10 anos, ela também perdeu os 2 filhos. Se hoje em dia nós perdemos uma pessoa que está ao nosso lado, não precisa ser 2 nem 3, a gente fica muito para baixo. É muito difícil da gente levantar. Ainda mais o que aconteceu com a Noemi, que foi o amor da vida dela. Porque o esposo e os 2 filhos era o porto seguro dela, era tudo que ela tinha, a família dela estava ali. Nós pararmos para pensar direito, ela ficou sem a família. Olha por tudo que ela passou. E ela estava ali, com um sorriso no rosto, evangelizando, aconselhando, trazendo palavras amigas. E sendo uma mãe de 2 jovens ou de 2 mulheres que não tinham sido geradas no ventre dela. E o que me chamou muita atenção nessa palavra foi o significado do nome Noemi. Eu pesquisei o significado do nome dela, porque ela é um exemplo de mulher. E o significado significa agradável, encantadora e amável. Ela é uma pessoa agradável da gente estar do lado dela. É uma pessoa encantadora ao todos que estavam ao redor dela. Era uma pessoa fácil de qualquer um gostar. Por quê? Porque o que ela plantava é o que ela colhia. Porque se nos dias de hoje nós plantar um pé de feijão,
Não tem condição nenhuma de nós colhermos um pé de arroz. Se você quer ser amada, você tem que plantar amor. Se você quer ser uma pessoa com o coração cheio de amor, é o que você tem que colocar o desejo dentro do teu coração. Eu vou fazer porque fulano faz, não. Eu vou fazer porque eu quero receber em troca, também não. Eu vou fazer porque foi isso que Deus me ensinou. Amar o próximo como a mim mesmo. Eu vou tratar o próximo como eu quero ser tratada. Assim era Noemi. Ela tratava as pessoas como ela queria ser tratada. Porque se a gente parar para pensar, a Ruth também tinha família. Ela tinha mãe, ela tinha pai. Na Bíblia não me revela. Mas ela tinha família. Por que ela preferiu ficar do lado da sogra? Às vezes eu coloco uma sogra na nossa vida que é uma mãe. Eu tenho uma sogra que eu posso dizer que é minha mãe. Porque tudo que a gente vai passar, ela está ali para aconselhar. Se estiver errado, vai estar ali para corrigir. Ela não vai passar a mão na cabeça para agradar. É verdade. Porque tem pessoas que falam as coisas para a gente para nos agradar. Ela corrige na hora certa. Ela dá abraço na hora certa. Ela dá colo na hora que a gente está precisando. Quando a gente pensa que o mundo está desmoronando tudo, é ali que a gente encontra um colo, quando a nossa mãe está afastada, ou quando a gente não tem mais a nossa mãe. E foi isso que Ruth encontrou em Noemi. Ela encontrou um colo de mãe, ela encontrou um colo de amiga, uma conselheira, uma mulher que por onde passava, não era poucos lugares não. Porque a Bíblia me fala que ela evangelizava. Olha só, a mulher, ela perdeu tudo, mas ela continuava falando do amor de Deus. Ela continuava falando e dando conselho. Parando para pensar o que se passava no coração dela, como ficou a família de Noemi, depois que ela perdeu o esposo e os 2 filhos. Como que ficou a estrutura dessa família? Como que ficou ela em si? Agora eu estou sem meu esposo e sem meus 2 filhos. Eu sou pobre. Mas ela nunca imaginava que uma das noras dela ia querer ficar do lado dela. Isso não se passava pela cabeça dela. Que uma nora dela ia querer continuar do lado dela. Por quê? Por ela saber que existia muita espiadinha contra a sogra. Por ela saber que as meninas não eram filha dela. Ela amava, ela dava carinho. As meninas demonstravam o que sentia por ela. Portanto que a Bíblia nos fala que elas choraram em voz alta. Elas pediram para não ir em voz alta. Elas pediram para ficar com a sogra. Então ela sabia o que ela estava colhendo. Por quê? Porque foi o que ela plantou. Então vamos parar para pensar no que nós estamos plantando no nosso dia a dia. Nós estamos plantando com as pessoas que se encontram dentro da nossa casa. As pessoas que precisam da gente. Porque às vezes a pessoa precisa de você, mas não está do seu lado, não está dentro da sua casa. Ela precisa só de uma palavra, só de um abraço, um sorriso. Porque às vezes a gente está reunido, em reuniões familiares, a gente não abraça mais. A gente não pergunta como está a pessoa que está ao nosso lado. Em reunião familiares, parentela, a gente não pergunta. Como você está? O que você está sentindo? Porque foi a oportunidade que Deus nos deu. A gente está ali naquele momento junto. Seja na enfermidade, seja na hora da bonança. Mas foi a oportunidade que Deus te deu. Para você chegar para aquela pessoa e perguntar: está precisando de mim? Eu vou estar aqui. Está precisando de mim? Eis-me aqui. É o que a palavra do Senhor manda a gente fazer. Eis-me aqui. Ah, mas eu vou dar e aquela pessoa não vai saber agradecer. Entrega ela na mão de Deus. Entrega ela na mão de Deus, mesmo se ela não souber te agradecer. Quando Noemi fazia pelas noras, ela não se passava pela cabeça dela que ela ia perder o esposo e os 2 filhos. Mas ela fez. Quando as noras de Noemi chegou na vida de Noemi, quando Noemi abriu a porta da casa dela para as noras, ela abriu o coração também. Porque se porventura ela não tivesse abrido o coração dela para as noras dela, ela poderia ter feito o que muitas sogras fazem. Ver se a nora está cozinhando direito, ver se a nora lavou roupa hoje, ver se a comida da nora tem gosto. Tem muitas sogras que fazem isso. Tem sogra que liga pro filho e pergunta: você já jantou? Você já almoçou?
ela é uma pedra no nosso sapato tão forte que ela tem a ousadia de perguntar bem assim, sua roupa está bem lavada? Tem só o que faz isso na nossa vida. Aí quando a gente sai, 2 minutinhos, ó, fulano estava na rua o dia inteiro. A casa fulano não arrumou. Isso não ajuda. Isso não está edificando o lar que o filho ou a filha resolveu construir. Escolheu para si as coisas que estão do seu lado, o esposo está do seu lado. Foi Deus que te deu, você escolheu e Deus te confirmou que era seu. Então, o papel da sogra é ajudar. Que aquilo dali seja uma convivência sadia. Ajudar, estar ao lado. Porque para que dificultar uma coisa que pode ser tão gostoso, tão prazeroso?